Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Léo, faço parte do coletivo Cineclube Marighella. Nós somos um cineclube itinerante que existe desde 2016 e a gente vem promovendo sessões gratuitas de cinema para debater temas que são relevantes para a sociedade brasileira. Só que com a pandemia do novo coronavírus, a gente teve que interromper as nossas sessões presenciais, mas demos início a um podcast, onde a gente tem dado continuidade às nossas discussões. Mas é claro que sempre respeitando o isolamento social, cada um da sua casa. Esse episódio está disponível no Spotify, no nosso site oficial, cineclubemarighella.com.br, qualquer outra plataforma de podcast que você preferir. Nosso companheiro Gustavo está aqui também. E aí, Gustavo? Fala aí, Léo. Beleza, galera? Bem-vindos e bem-vindas todos e todas aqui ao nosso podcast do Cineclube Marighella. Quero trazer aqui, dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, que é Humberto Fernandes, nosso conterrâneo de Campos dos Goytacazes, mas que também já passou por outros lugares. O nosso convidado Humberto, ele é doutorando em Sociologia na UERJ, é pesquisador em Comunicação no Uniflu, mestre em Sociologia na Universidade da República do Uruguai, graduado em Relações Internacionais pela Cândido Mendes, e ele é membro do Conselho Municipal de Cultura na Câmara de Patrimônio Histórico de Campos dos Goytacazes. E para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria de desejar um bom podcast para a gente. A gente queria abrir esse papo falando do projeto Minha Nossa Memória, que foi um projeto que o Humberto idealizou e trouxe para a gente conhecer há um tempo atrás, né? A gente teve a oportunidade também de estar juntos, de dar um apoio, inclusive, né, para esse projeto. Então, Humberto, bem-vindo aqui ao nosso podcast. E acho que a gente pode começar, né, falando, enfim, sobre o que você quiser e sobre o seu projeto e daí por diante. Muito obrigado. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Estamos assistindo numa rádio pós-moderna, o que é muito bom. Esse projeto Minha Nossa Memória, ele surgiu a partir de um programa de televisão que eu vi no Uruguai, que se chama Imaginários, que é de uma TV pública, né? E era uma equipe que colocava umas cabines no meio da rua, em praças, e as pessoas entravam, assinavam um termo, e elas entravam e podiam dar o recado que elas quisessem. Imaginários, que vem desse imaginário que qualquer indivíduo tem como parte de uma sociedade. Era muito interessante, porque não era um programa em si, eram spots durante os intervalos. Então você tinha os intervalos, você tinha um spot de uns segundos de qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã falando o que ele quisesse dentro daquela cabine. E isso me chamou muita atenção, porque é uma forma muito prática e muito enfática de dar voz àqueles que geralmente não têm voz, que são apenas um número, uma estatística populacional, né, tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais. Então isso me trouxe uma ideia de aplicar exatamente esse mesmo modelo aqui. Porém, contudo, entretanto, não estamos tão intelectualmente desenvolvidos quanto o Uruguai, nesse aspecto de uma massa mais consciente, de uma população mais consciente, mais crítica, né, com essas capacidades críticas. Então, eu decidi transformar isso em uma coisa mais científica, uma coisa mais documental, né? Então, eu criei esse projeto, Minha Nossa Memória, que visava entrevistar cidadãos e cidadãs acima de 18 anos de todo o município de Campos, desde Santo Amaro até Santo Eduardo, até Serrinha, até, enfim, no centro também. E aí nós íamos para Travessão, depois para Santa Maria, depois para São Sebastião, depois para Morro do Coco. E nós tentamos aí fazer um apanhado
né, do que era a opinião e os ideais que constituíam, né, essa opinião pública que é tão heterogênea. E esse foi o pontapé inicial desse projeto. Era um projeto que ele tem, então, dois lados, né? Ele tem tanto o lado científico, de pesquisar o discurso desses depoimentos, quanto o lado de produção de um documentário. E assim que esse projeto ficou pronto, eu mostrei para a então coordenadora do curso de jornalismo, Jaqueline Deolindo, do Uniflu. Ela gostou muito do projeto. Então, eu entrei como pesquisador convidado do Núcleo de Iniciação Científica em Comunicação Social e Comunicação Popular, né, professor Horácio de Campos. E então, a partir daí, conseguimos, com 3 bolsistas e um material do próprio Uniflu, sair pelo município buscando esses depoimentos, né? A gasolina e tudo foi pago do meu bolso. Quero até agradecer muito o Cineclube Marighella que nos ajudaram com a logística de comida, né? A gente nos alimentamos nesses dias por causa do Cineclube Marighella. A gente é eternamente grato. E então, a partir daí, nós podemos perceber como cientistas sociais, né? A gente percebe muita coisa muito além do que apenas aquilo que a pessoa diz, do que apenas aquelas palavras, aquele discurso. Aquele discurso já é muito rico, mas ainda assim você vê uma riqueza ainda muito mais ampla e muito maior, né? O contexto em que as pessoas estão, o fato de que a cada 10 pessoas que você aborda, 3 param para falar com você e capaz que uma vai gravar. Então, assim, se nós conseguimos 120 gravações é porque nós abordamos pelo menos umas 1.000 pessoas, né? Então, assim, as pessoas não confiam muito, as pessoas, se não tivesse a câmera, elas não falariam, ou então elas falariam se não tivesse a câmera. Muitas delas disseram, se fosse um questionário eu responderia, só que gravando eu não gosto da minha voz, eu não quero aparecer. Muitas delas não queriam aparecer por causa de questão de poder local, de não querer aparecer porque tinha um vereador ou porque alguém deu um emprego, né? Tipo um rabo preso. E o que a gente conseguiu retirar daí também é de uma riqueza muito grande. Porém, como cientista também, a gente tem que saber onde que a gente está pisando. Claro. Né? A gente sabe que isso não é uma representação exata do que o somatório de todos os cidadãos e cidadãs de Campos estão pensando. Sim. Né? A gente mas sabe você que conseguiu uma amostra bem considerável, né? 120 pessoas, você com certeza tem bastante pluralidade de depoimentos. Muito. Ficou bem heterogêneo. Porém, contudo, a gente consegue encontrar pontos muito, muito próximos. Pela leitura que a gente faz, essas representações da opinião pública, né, até focado para marketing, para consumo e os consumidores, né, comportamento, confiança nas instituições, né? Você tem aí todo um mercado de surveys, de questionários do mundo inteiro, de pessoas que respondem. Você até pode clicar e ganhar dinheiro na internet respondendo questionários. Sim. Né? Então, assim, porém, existe um lado crítico que diz que isso não representa com exatidão. Porém, eu acho que a questão aqui não seria buscar a exatidão, e sim buscar pontos em comum. Diante de uma heterogeneia tão grande, a nossa intenção é sistematizar pontos em comum na intenção de conformar uma representatividade tanto de uma minoria quanto de uma maioria. Entendi. E você tem um ponto em comum que é a questão da memória, né? Ou seja, na sua entrevista você colocava, né, questões relacionadas à memória das pessoas. Exatamente. Cada um dos depoentes respondeu uma entrevista de 5 perguntas, né? Uma entrevista estruturada, ela não podia ser modificada e eram as mesmas 5 perguntas para todos. Para todos eles.
E as perguntas eram: qual é a sua memória mais marcante neste lugar? Qual a sua opinião sobre a sociedade campista? O que é bom e o que é ruim na cultura daqui? O que é política para você? E deixe um recado para o município ou para o governo. E a intenção, quando essas perguntas elas foram formuladas e reformuladas e reconstruídas até chegar nessa equação, foi trabalhar com conceitos muito grandes, né? O conceito de memória é muito amplo, o conceito de política é gigante. Então, assim, cabe muito à própria percepção e representação individual, o que a pessoa crê que é política. Não é política no modo geral, mas é política como a pessoa crê. Entendi. Não é cultura... Na visão dela. Exatamente. Não é a cultura antropológica das práticas. É a cultura que, segundo a pessoa, eram os shows de garotinho e rosinha que faziam no Farol. Ou então, cultura seriam as marchas para Jesus ou festas evangélicas que acontecem na Praça do Santíssimo Salvador. Entendeu? Então, assim, existe aquele conceito científico, que é o conceito que a gente costuma trabalhar, mas nós também temos que ter a cabeça aberta de que cada um vai conceituar de uma forma. Sim. Né? E aí, e se todos conceituam... Exatamente. E se todos conceituam de um mesmo modo, se você tem aí uma coerência nas respostas, então você tem um ponto em comum. Entendi. E aí você encontrou, na verdade, você acabou, depois que você sistematizou isso tudo, né? Entrevistou essa gama de pessoas diferentes, você conseguiu abordar pessoas em diversos lugares, né? Foram 14 localidades, né, do município, ou seja, por mais que não seja você falou a questão da exatidão, né? Não é uma amostra exata, mas você conseguiu abordar pessoas, né, homens e mulheres, em diversos lugares, 14 lugares. É uma amostra bem relevante. E pelo que eu pude perceber nas informações que você passou para a gente, existem, como você falou, pontos que são em comum, né, entre as pessoas e entre as suas respostas, né? Você comentou a questão da insatisfação deles com relação a governantes, com relação, né, aos governos. Como você entrevistou gente no ambiente urbano, no ambiente rural, né, existem diferenças entre essas percepções, né, de quem está no ambiente rural e quem está no ambiente urbano, não é isso? Exatamente. Essa diversidade é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela mostra como que a nossa sociedade é plural, ela mostra também certos fatores que são muito contraproducentes, são disfuncionais, né, dentro da organização do pensamento da opinião pública. Por exemplo, a insatisfação com relação à política, ela vem muito mais de um lugar da insatisfação histórica e do descontentamento histórico, né, de uma falta de assistencialismo, do que de críticas ao próprio governo atual em si. Entendi. Ela é mais uma crítica muito com relação ao Estado do que com relação ao governo. No entanto, as pessoas não existe uma consciência compartilhada da diferenciação entre ambos. Entendi. Então é como se cada governo fosse uma continuação do outro, porque o Estado é uma coisa só. Uhum. Então, assim, você tem uma grande desconfiança na política, o que também é trazido por uma grande desconfiança nas instituições como um todo, né? A gente que estuda história, a gente sabe que essas fases, esses momentos de grande comoção, de grande descontentamento generalizado, ela é muito propícia, ela é muito frutífera para que ideias, como eu posso dizer, para que ideias extremistas possam, né, vir à superfície, porque se você não confia nas instituições, você tem um desamparo muito crítico. Sim. E se esse desamparo é compartido, as pessoas elas vão se voltar para tudo aquilo que possa dar a elas uma capacidade de sobrevivência.
Algum tipo de alento, né? Exatamente, isso vem tanto da psicologia social, quanto da antropologia, quanto da sociologia e da ciência política, né? A gente está trabalhando aqui, na verdade, com pontos em comum de uma percepção de uma sociedade que não confia na política, mas que todos têm opinião. Apesar de não confiar na política, todos acreditam em algo político, né? Por exemplo, existem pessoas aqui que disseram que nunca... que ao mesmo tempo em que a política ela é transformadora e ela tem um papel essencial à vida social, né, e que a política é como que fundamental para a vida, foram quase 30%, né? Todo o restante, 92%, criticaram a política como um todo. 94% criticaram a política geral, até a própria ciência política como algo demoníaco, né? Então, assim, você tem muita insatisfação, muita gente apolitizada tentando representar isso de uma forma muito política. Então não é só uma questão com relação a fulano, né, ou ciclano ou beltrano, não é uma crítica a um determinado político, um ou outro, é uma crítica geral a governos como um todo, ao Estado, né, e uma descrença com relação à política como um todo. Sim e não. Tem aquela parcela que ela está se focando com uma crítica muito direta ao governo do Rafael Diniz, né? É muito utópico pensar que um governo vai satisfazer a toda a população, claro, de modo generalizado. No entanto, dada a falta de conscientização e capacidade crítica da população, não podemos medir a crítica ao governo atuante a partir de uma crítica de política geral. Entendi. Né? Mas, por exemplo, teve uma porcentagem que mencionou os governos anteriores, de Rosinha e de Garotinho, como se tivessem sido melhores do que esse a partir de um assistencialismo maior, né? De um transporte a R$1, de maior acessibilidade, de eventos, né? Muitas dessas mesmas pessoas confirmaram, corroboraram, apesar de que eles tenham roubado, pelo menos eles fizeram. Né? A maioria das críticas políticas, elas estão entreladas com o ato da corrupção em si. Política é visto como uma coisa muito corrompida. Porém, o interessante a se notar é que, enquanto no interior as críticas políticas, a política, ela majoritariamente gira em torno da questão eleitoral, do voto vazio, das pessoas que saem da cidade para irem para o interior para buscar voto, depois não voltam mais, se enchem o interior de promessas e não voltam mais. As críticas à política na zona urbana, elas são bem mais voltadas para as práticas corruptas em si, do cotidiano político, né? Do desvio de dinheiro, de fulano que colocou o irmão ou o sobrinho num cargo político, né? Aquele repasse que nunca chegou, ou então o material que está faltando. Então, assim, as críticas urbanas, elas são bem mais cotidianas à prática, até porque o que o interior tem acesso de prática política é literalmente a cada 2 anos, né? Quando você tem comício e quando você tem eleição. E isso é bem marcado, isso é muito marcado. Humberto, sim? Vou fazer uma pergunta. Enfim, a sua pesquisa ela é muito interessante, é uma amostra de 120 entrevistas, mas as perguntas são perguntas abertas, né? Então, são entrevistas que se aprofundam, exigem respostas elaboradas das pessoas, então deve ter saído muito dado interessante. Aí você fez essa entrevista diretamente, você tem aquela percepção ali pessoal, o que não é falado, né? E aí eu queria te fazer a seguinte pergunta: você é campista, né? Você nasceu, foi criado aí, teve experiência, morou em outros lugares, outros países, outras vivências. Eu queria te perguntar se você se surpreendeu com alguma coisa, você tinha alguma imagem do que era ser campista, do que era o povo campista, e alguma coisa no resultado dessa pesquisa te surpreendeu como alguém da cidade, ou não? Ou confirmou as suas impressões, o que você achava? Tiveram 2 coisas que me surpreenderam bastante. A gente nota, né, com os acontecimentos, com
os resultados eleitorais, com a apatia, essa apatia política, essa anomia, né? Essa falta de ânimo e falta de paixão mobilizadora, né? Então, a gente percebe que, por mais que a gente acreditava que as pessoas não conheciam ou não reconheciam a cultura de Campos dos Goytacazes, e agora a gente já vai entrar no âmbito da cultura, a maioria delas reconhece que existe cultura, mas também reconhece a falta de reconhecimento. Ou seja, são um bando de pessoas, indivíduos, né, onde cada um deles reconhece uma cultura muito rica, reconhece boi pintadinho, reconhece carnaval, reconhece banda de escolas, liras, né, reconhece renda, reconhece chuvisco, reconhece o cabrunco e o lamparão, mas ao mesmo tempo eles falam assim, mas também falta muito reconhecimento. A maioria fala que falta reconhecimento, ou seja, a maioria não está sabendo que a outra maioria também do lado dele também está reconhecendo. E isso é uma falta de comunicação. Não é uma falta de comunicação, como é que eu posso dizer? Não é uma comunicação como eu e você, como uma entrevista. É a falta da conversa cotidiana. É a falta de um contexto propício onde as conversas e as interações comunicativas entre as pessoas e entre os indivíduos possam se dar de um modo mais orgânico. As pessoas não estão conversando mais. Elas conversavam muito mais anteriormente do que agora. E a qualidade das conversas é uma coisa muito interessante também. A gente esteve tanto dentro de campi universitários quanto, né, na rua, na praça, e era muito interessante notar a complexidade do discurso das pessoas dentro, né, das universidades, principalmente aqueles que não eram professores nem alunos, né? Funcionários do IFE, por exemplo, ou da UENF, eles mesmos tinham uma complexidade no discurso, apesar de que não era um discurso científico. Isso era muito interessante. Você vê a quantidade de discursos que existem e como você pode chegar tanto em cada lugar quanto em cada pessoa de uma forma distinta, dentro da mesma linguagem, dentro do mesmo idioma, né? Você pode falar a mesma coisa para várias pessoas diferentes a partir dos seus próprios discursos, porque também depende muito da capacidade da pessoa de entender o que você está passando. Você pode ser um gênio e passar alguma coisa, você não tem a capacidade de compreender, você não tem as ferramentas para entender, eu não vou entender. E é isso que está acontecendo com a massa e com a opinião pública em geral. Então, por isso que quando eu percebi que a maioria deles reconhece que falta reconhecimento, então eles não estão sabendo que está todo mundo reconhecendo, na verdade. Eles não estão chegando aos meios institucionais de reconhecimento, ou os meios não estão chegando a eles, como o próprio Conselho de Cultura, Patrimônio Histórico, o próprio museu, o próprio Arquivo Municipal, né? As próprias histórias em quadrinhos sobre campos que estão surgindo, festival de literatura, teatro, música, toda essa questão cultural que existe em Campos. A maioria das pessoas sabe que existe, mas nunca teve acesso. Até porque é muito interessante frisar que no interior, aproximadamente 80% no interior disse que o interior não tem cultura. A cultura está em Campos. A cultura está no centro, a cultura está lá. Lá é uma coisa, aqui no interior é outra. Eu não moro em Campos, eu moro em Santo Eduardo. Lá em Campos tem teatro, lá em Campos tem cultura, lá em Campos tem coisa. Aqui não. Ônibus também não tem. O transporte, 87% das pessoas que criticaram a política criticaram o transporte. Né? O transporte, na verdade, foi disparado a maior crítica dessa porcentagem. Ou seja, é um ponto em comum muito forte. A gente sabe que o governo passou por toda essa transformação, né, do sistema de transporte público de Campos. Eu não estou aqui para falar da política do Diniz, estou aqui para falar da percepção das pessoas com relação a essa política que não chegou para eles.
Não, e essa questão do transporte é uma questão histórica em Campos. Acho que tem um dado que é importante falar, até para o nosso ouvinte, ou alguém que não conheça o município de Campos. O município de Campos é um município muito grande territorialmente. Sim. Então, quando a gente está falando desses distritos do interior, são distritos que ficam a uma distância muito grande da sede, da cidade de Campos, né? Então, isso faz muita diferença. Se você não tem uma rede de transportes minimamente decente, isso é um problema histórico, pode ter se agravado nessa atual gestão, mas não é de agora. Então, o isolamento dessas comunidades, essa sensação de isolamento que você percebeu na sua pesquisa, que eles relatam, né, na insatisfação política, deve ser muito ruim para essas pessoas. Exatamente, porque é uma questão assim, não é nem que eles tenham acesso às coisas que eles teriam na zona urbana e só falta o transporte. Mas falta o transporte e mais as coisas que eles só têm acesso na zona central. Por exemplo, caixa eletrônico. Eles têm que vir à sede para poder tirar dinheiro, né? Um teatro, loja, uma praça, não sei, um evento, uma festa. Existem críticas com relação ao desconhecimento da comunidade rural com relação à festa do Santíssimo de Salvador, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, e é bem interessante perceber que quando você está na zona central, 20% das pessoas que responderam na zona central eram da zona rural. Eles estavam naquele momento na zona central. Exatamente. Eles foram entrevistados, mas eles são oriundos da zona rural. Exatamente. E o mais interessante é que a própria opinião deles, a própria resposta deles confirma e tem uma coerência com todas as outras respostas que nós escutamos lá na zona rural, né? Por exemplo, quando você pergunta de memória em Baixa Grande ou então em Santa Maria, todos eles vão falar da usina, ou eles vão falar da estação de trem, né? Eles vão falar das olarias, né? Então, assim, isso é uma coisa que a nossa geração não teve acesso, somente a geração dos nossos pais e anteriores a eles, mas que hoje joga um papel muito importante na relação que a pessoa tem com o local. E essa foi a segunda... até ela. E essa foi a segunda coisa muito interessante que eu descobri da pergunta do Léo. O patrimônio, ele não mora na coisa. Patrimônio não é usina. Patrimônio é a relação que você cria com a usina. Sim. Patrimônio é o que aquela usina significa para você e a relação no seu cotidiano. A maioria das pessoas, quando a gente perguntou sobre memória, né, a gente também sempre analisa a questão da memória quando é coletiva e quando a memória é individual. Muita gente falou que uma memória muito grande de Campos foi a luz elétrica, mas não estava vivo para ver. É um evento histórico. Né? Quando passou Dom Pedro pela cidade, os projetos de Campos como capital do estado da Guanabara, né? Isso são coisas que muitos de nós não vimos, mas que, como a gente sabe que existiu, faz parte da nossa memória. É uma memória de imaginário, talvez. Exatamente, mas também é uma memória coletiva, é diferente de uma memória. Qual a memória mais marcante? Teve gente que falou, porque teve um acidente de carro aqui que morreu a família inteira. Aquilo pode não ser a memória mais compartilhada. Aquilo pode ser uma memória a partir de uma percepção individual. Ou seja, o individual criou uma memória, não o coletivo, né? Então, assim, isso também a gente tem que pesar. E a maioria tem uma memória coletiva. 3/4, né? A memória coletiva, ela se sobrepõe à memória individual. Ou seja, qual a sua memória? A minha memória, ela é com relação a excursões da escola ou dos amigos da infância. Muita gente tem memória da infância, memória de festas, memória de casamentos, memória... Né? E isso é bem interessante porque tem sempre um lugar, é sempre a pessoa, um lugar e uma relação entre os dois. Né? Teve gente que tem memória quando o pai foi assassinado no Jardim São Benedito e tá ali o local. Tem gente quando meu pai faleceu no Hospital São José e tem ali um local. Então, quando minha filha se casou lá na fazenda de fulano, tem ali um local. Né? Então, assim, é muito interessante saber que o local só existe, que o lugar existe porque a pessoa tem uma relação com ele.
E isso também foi uma coisa muito interessante que me abriu muito a cabeça. Tem uma questão do aspecto de saudade, né? Nessa memória também, né? Sim, mas não é nenhuma... É interessante falar em saudade, porque eu acho que saudade é uma outra coisa. Uhum. Não é uma nostalgia, né? Memória é aquilo que compõe a gente. Por exemplo, eu tenho memórias em São Fidélis, né? Eu nasci em Campos, fui criado aí nessa ponte aérea, Campos São Fidélis. Então eu tenho muitas memórias de São Fidélis, mas não significa que eu sinta falta delas. É apenas aquilo que me constrói e que constrói o meu campo discursivo, aquilo que eu vou acreditar, onde eu posso pisar, né? Que é o que a gente chama de campo epistêmico. O que é isso? É um contexto propício para que você possa produzir seu próprio pensamento, utilizar as ferramentas críticas e cognitivas que você tem para produzir mais conhecimento, para produzir crítica, para se perguntar e se questionar, né? E daí é muito interessante porque a gente percebe que uma vasta maioria das pessoas, e principalmente as pessoas fora dos meios universitários, das zonas universitárias, elas não tinham... como é que eu posso falar? Elas nunca tinham dado sentido às palavras sociedade e cultura. Então, sociedade e cultura, para elas, eram usadas de uma forma, assim, sinônimo, né? Então, assim, qual é a sua opinião sobre a sociedade campista? Porque está faltando saúde. A pessoa não conseguia formular ali um conceito de sociedade, uma opinião sobre a sociedade. Então, ela aproveitava aquele contexto audiovisual como se fosse uma ouvidoria pública, né? Até isso também incide na alta carga crítica com relação à política e ao governo. Mas também a maioria não soube diferenciar, por exemplo, cultura de show. Quando você pergunta qual a sua opinião sobre a sociedade, teve gente que respondeu: sociedade é as pessoas, né? Sou contra. Ou seja, a própria resposta ela já faz você testemunhar um certo atrito na comunicação social, na disseminação social, né? A pessoa pergunta: o que é bom, o que é ruim na cultura daqui? Não sei não. Passa para a próxima. Qual é a sua opinião sobre política? Não quero nem falar. Teve muita gente que respondeu assim. Por mais que as perguntas fossem abertas, a gente também trabalhou muito com essa questão de como as pessoas interpretam cada um desses conceitos. Né? Então, nem todos se aprofundaram tanto assim. Tanto é que os depoimentos mais longos, de 10 e 11 minutos, foram na UENF. Os depoimentos mais curtos foram na zona central, no Mercado e na rodoviária Roberto da Silveira, né? Humberto, você sim. Também está atuando no Conselho Municipal de Cultura, né? Isso. E pelo que você falou, a cultura apareceu como uma questão central, ao mesmo tempo, ainda que as pessoas não entendessem direito o que era, confundissem conceitos, mas você percebeu que existia um reconhecimento de uma força cultural campista, mas ao mesmo tempo reclamando pela falta desse reconhecimento. E aí você acha que faltam políticas públicas? O que pode ser feito? É a prefeitura promover atividades culturais nesses distritos distantes? Ou é você fomentar e tentar dar apoio e iniciativas culturais locais? Ou os dois? Enfim, quais seriam os caminhos? Do meu pensamento, tudo é política pública. Nós vivemos no mundo institucionalizado e tudo é política pública. A qualidade do ar que a gente respira, o ônibus que a gente pega, o dinheiro que a gente tem, as taxas que a gente paga, a roupa que a gente compra, o preço das coisas que a gente paga, tudo é política pública, né? Então, se você falar falta política pública, falta sim.
mas a questão é que sempre vai faltar política a partir do momento que a gente está sempre em desenvolvimento. Eu não estou falando que está bom, mas eu estou falando que a crítica não pode ser diretamente a um governo específico. A gente sabe que as demandas, principalmente da cultura na cidade, elas são históricas. Sim. Né? Nós temos setores culturais de campus que na década de 80 explodiam. Né? O setor de teatro, até a produção de cinema na década de 70 em campus explodiu e depois foi minando de uma forma absurda. Né? Os grandes teatros, as grandes peças de teatro que Campos já teve, os cinemas que Campos já teve, né? E ele foi decaindo. Então, assim, é uma preocupação atual do Conselho de Cultura, primeiro, construir o Plano Municipal de Cultura, né? E segundo, resgatar esse público. Mas esse resgate de público, ele parte de uma ideia muito maior de cultura. Não é uma ideia de cultura somente como arte, mas é uma ideia de cultura como prática reproduzida socialmente. A gente tem que fazer uma reprodução social, mas a gente tem que transformar a sociedade e reproduzir o que é bom. Né? Por exemplo, a gente não pode exigir uma cultura crítica e uma cultura de pessoas que pensem se a gente não fomentar a leitura. Se a gente não fomentar uma educação crítica na infância, se a gente não fomentar tempo para que as pessoas menos privilegiadas possam ter para praticar o exercício crítico, que exige tempo, né? Sim. As pessoas privilegiadas, elas têm o privilégio de terem um capital econômico que elas possam comprar tempo, elas pagam pessoas para fazer coisas para elas e assim elas compram tempo para exercitar aquilo que elas acham que seja mais importante. Né? É isso que falta. O que mais existe hoje na sociologia, principalmente na sociologia urbana e moderna, é a questão do tempo. É o tempo que o pobre gasta em fila, é o tempo que o pobre gasta no telefone para resolver um problema. O pobre não tem um assistente. O pobre não tem nem mãe e pai, porque a mãe está trabalhando de babá para outra criança e o pai está trabalhando na obra. Né? Então, assim, essa desigualdade não é uma desigualdade só material. É uma desigualdade simbólica, é uma desigualdade epistêmica da construção do pensamento. A pessoa que passa 24 horas do dia tentando sobreviver, não vai ter tempo de ler um Nietzsche, de sentar e reformular sobre as teorias do pensamento crítico alemão. Entendeu? A pessoa não vai... O Gessé Souza fala muito sobre isso, né? Exatamente. Gessé Souza fala muito sobre isso. A questão de como as pessoas elas são facilmente manipuláveis, exatamente porque falta ferramentas cognitivas e críticas para que elas possam ponderar, né, e sistematizar informações. Humberto, você está falando que a nossa educação tem que estimular o pensamento crítico. O nosso presidente da República está com uma postura exatamente oposta a essa. O que ele está dizendo é que a educação não é um local para você estimular o pensamento crítico, mas apenas para transmitir conteúdo e formar mão de obra que não seja crítica. Você não tem essa percepção? Mas é claro que ele vai pensar assim, porque ele vem de um extremismo ensurdecedor. Né? É bem interessante você tocar nesse assunto. Eu ia deixar esses temas mais calientes para depois, porém é muito interessante pensar, se você pensar em todo o espectro ideológico político, né, você tem o meio, a esquerda, a direita e os extremos. Eu parto muito do princípio de que se você está num extremo, você não consegue escutar ninguém mais. Sim. Você tem que estar ou no centro-direita ou no centro-esquerda para poder escutar o outro. Então, quando você está no extremo, o que você tem, na verdade, são sistemas ditatoriais, são sistemas autoritários. Né? E todo sistema autoritário, seja ele beligerante ou não, ele vai passar por uma administração das mentes, uma manipulação da opinião pública. O exército, ele tem um termo que é adestramento. Da mesma forma que os evangélicos têm um termo, qual o nome? Eles fazem serviço e eles se tornam outras pessoas. Os policiais também eles são adestrados. Existe uma transformação comportamental dentro de instituições que só nos mostram como
essa transformação comportamental pode acontecer em outros lugares também. Por que as pessoas votam contra elas mesmas? E por que as demandas são sempre as mesmas? As pessoas seguem votando da mesma bunda cagada, entendeu? Assim, e isso é um ponto muito importante aqui, é exatamente a falta dessa crítica e dessa consciência política que impede o próprio reconhecimento social da política quando ela é boa. Sim. Até porque sem a consciência, a pessoa não sabe que a educação básica é responsabilidade do município e do estado. A pessoa vai falar que é culpa do presidente. Assim como a universidade vai ser culpa do prefeito. Coisas que não têm competência, porque a pessoa não tem consciência do que é o Pacto Federativo, né, do que são as obrigatoriedades e as responsabilidades de cada ente. Né? A pessoa não tem ideia do que é um legislativo, do que é um judiciário, do que é um executivo e qual é a responsabilidade de cada um. É tudo uma farinha do mesmo saco. É aquele PowerPoint do Dallagnol, né? Tudo é culpa de uma pessoa só, aquele monte de setinha, porque é assim que você simplifica uma informação para cabeças construídas num contexto cultural também muito simplificado. Você não pode complexificar muito o discurso, né? Existe até um movimento global chamado Movimento pela Simplificação Linguística em documentos públicos. Até muitas empresas já se beneficiaram muito, né? Tanto em questão de menos custos, melhorar a comunicação e aumentar a confiança entre o consumidor e a empresa, porque os contratos são fáceis de ler, né? Tudo agora é user-friendly. Pensado no usuário. Então, assim, existe agora essa tradução, como eu falei, dos vários discursos, existe agora essa tradução intralinguística dentro do próprio português, um discurso mais complexo para um menos complexo, mantendo a mesma informação, para que você possa acceder e chegar a outros nichos de mercado, a outras capacidades. E é aí que é o ponto crucial. Né? O fato do presidente não querer que as pessoas tenham o pensamento crítico, exatamente porque é nessa simplificação do pensamento que ele pode operar as estratégias de manipulação. Sim. Ele mesmo não lê os papéis que chegam para ele, né? Ele falou que exatamente. As pessoas não vão ler o jornal inteiro, as pessoas vão ler a manchete. Né? Até porque a gente passa para um outro lado. Quem é que vai ter a coragem de combater esse ethos e essa normativa evangélica neopentecostal, né? Porque isso também é muito importante para disseminar toda essa desconfiança na ciência e desconfiança nas instituições, né? As pessoas são muito suscetíveis. Quê? Não, mas até dentro desse universo evangélico ele é super complexo também, né? Tem várias denominações, então é muito complicado, realmente. Várias congregações. Tem denominações tradicionais, né? São mais laicas, tem uma relação tranquila com a ciência, com o Estado laico. Agora você tem outras mais místicas, recentes, que já tem uma outra postura. Então, assim, é um universo complexo. Como atacar exatamente aquilo que faz mal e saber separar o que é bom do que é ruim, né? Em todo lugar você vai encontrar assim. Eu tenho muita fé na política, eu sou uma pessoa muito otimista, senão eu não seria nem acadêmico, eu já estaria, né, fazendo mergulho, fazendo tererê lá em Arraial do Cabo. Mas eu sei que dentro da política existem pessoas boas, existem pessoas ruins. É muito interessante falar disso, porque a cultura política da corrupção, a partir desse projeto do Minha Nossa Memória, ela vem muito mais de uma cultura da política em si, ou seja, você é uma pessoa boa, entrou na política, ficou má, do que uma transposição, né, de uma microcorrupção, de uma cultura já corrupta enquanto você era um civil e que você levou para o âmbito político. Ou seja, eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma cultura boa, eu sou, né, uma pessoa, como eles chamam, entre parênteses, de bem, eu não corto fila, eu dou seta para dobrar, mas se eu viro político, eu viro uma pessoa ruim, automaticamente, como se a corrupção fosse exclusiva do exercício político. Né? As pessoas não conseguem conceber uma cultura corrupta que já existe. Você vê isso no trânsito, você vê isso na fila, você vê isso
até em resposta de Facebook, em mídia social. Você já vê essa cultura de pessoas que apenas accederam a um poder maior dentro da política e puderam transformar, aumentar o âmbito dessa corrupção que eles já culturalmente faziam. Né? Então tem essa diferenciação também que é muito nítida no que as pessoas dizem com relação à corrupção e à política em si. Meu amigo Humberto, eu acho que está na hora de se encaminhar para o final. Nosso tempo está chegando. Nossa, fim, já? Que coisa rápida. Pois é, a gente vai conversando, a gente não percebe, né, o tempo passar, mas a gente tem um tempo a cumprir. Então, antes da gente passar para o final, propriamente dito, eu queria saber o seguinte. Nós somos um cineclube, a gente está falando de cinema, né? E aí eu queria saber se você teria um filme para indicar para a galera que está nos ouvindo nesse momento. Alguma coisa que você tenha assistido recentemente, ou que você acha que tem a ver com a nossa conversa, com o nosso momento, enfim, qualquer recomendação fica à vontade. Que vier à mente. É muito suspeito perguntar isso para um sociólogo, porque a maioria das tramas de filme, elas se basam na sociologia, né? Ou você tem uma desigualdade econômica, ou uma desigualdade epistêmica, ou uma desigualdade simbólica, ou então é fulano, por causa das tradições, não pode casar com fulana, né? Mas como atualmente, como eu sou uma pessoa muito, como eu posso falar, sensível, né? Atualmente eu não tenho visto nada que seja muito forte. Eu recomendo qualquer filme dos estúdios Ghibli, porque todos eles têm um contexto muito forte com relação à industrialização, com relação a questões ambientais. Tem até um filme muito magnífico que é A Princesa Kiki, tá no Netflix. E é bem interessante falar de como a mente do homem funciona com relação à exploração tanto dos bens materiais naturais, primários, também a exploração do próprio ser humano. E eles colocam isso de uma forma muito, muito, muito sensível, muito bonita. Eu gosto muito de desenho animado, eu sou muito fanático por desenho animado. Né? Eu choro mais em desenho animado que em filme com gente de verdade. Principalmente agora com essas coisas de HD, você fica vendo o defeito do ator, você fica vendo o defeito e você chora menos ainda, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que chora até com o príncipe do Egito, sabe? Quando começa a cantar Mariah Carey lá e todo mundo cruzando o mar. Mas é isso, atualmente eu tenho pensado muito no que é entretenimento, e eu acho que por mais que o filme possa ser Pica das Galáxias, se ele me deixa triste ou tenso, eu acho que já não valeu a pena, porque por mais que o filme termine, eu vou continuar tenso por 3 horas. E eu fico me perguntando até onde vai o entretenimento. Eu fico perguntando das pessoas que veem luta livre, das pessoas que gostam de terror e tripa saindo sangue pelo nariz, sabe? Eu tenho me perguntado muito isso, principalmente em quarentena, que você fica mais sensível. Né? Então a recomendação que eu tenho é isso. Não, entendi. Legal, a gente vai passar a sua recomendação para a galera, a gente vai fazer uma postagem com esse filme, enfim, com essas dicas que você deu, para a galera poder acessar também, poder conhecer melhor. E, bom, realmente infelizmente, a gente tem que chegar nesse final, senão a gente não acaba nunca, mas porque se deixar... Mas depois você volta também, a gente conversa de novo. Claro, por favor, estou à disposição. Muita coisa fica de fora, né, cara? A gente tenta aqui organizar a conversa em um determinado tempo para a gente poder ter ter um rendimento dentro desse tempo, mas com certeza muita coisa fica de fora. Depois você vai voltar aqui para você falar da sua experiência no Uruguai também, que com certeza foi muito interessante e com certeza você tem muita coisa legal para colocar. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui com a gente, desejar que você se cuide da sua família, dos que estão perto de você, que você não ouça o presidente, que você fique em casa. Tá certo, amigo? Nunca. Obrigado. Humberto, tem data para lançamento desse documentário em cima das entrevistas? Já está pronto? Então, agora com a quarentena, com a quarentena, a gente parou um pouco os trabalhos que eles seriam em fevereiro, estava marcado para estrear no início agora de abril. Então, a gente está esperando passar, né, essa época de quarentena. Mas ele está pronto.
ele está 85% pronto. Entendi. Está sendo finalizado, então. Exatamente, falta ser finalizado, colocar a fotografia. Ah, sim. Ah, beleza, então tá quase lá. Tá saindo do forno, então. Só porque a gente tá ansioso para assistir. E aí, quando lançar, a gente vai assistir e vai divulgar também nos nossos redes. Isso aí. Perfeito. Eu conto com a ajuda de vocês e agradeço muito. Com Tamo certeza, junto, a gente que agradece. Sabe que a gente tá junto aí e vamos torcer para que a gente consiga se ver logo, poder dar um abraço, porque fica todo mundo sentindo falta disso. Mas agora é hora da gente ficar cada um no seu canto. Todo mundo fica em casa aí se cuidando, pelo amor de Deus. Todo mundo fica em casa se cuidando. E acho que é isso. A gente queria agradecer. A gente fez hoje a conversa com Humberto Fernandes. E, galera, até a próxima. Até o próximo podcast do Cineclube Marighella. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella.